Olha, tem histórias da Guerra Fria que parecem ter saído direto de um filme de espionagem, né? Mas essa é bem real. Pensa só, uma garra mecânica gigante, um submarino nuclear soviético no fundo do oceano e uma mentira inacreditável contada para o mundo inteiro. Pois é, essa é a história de uma das missões mais ousadas e secretas de todos os tempos. Tudo começa com esse navio aí, de aparência bem estranha. No início dos anos 70, o mundo conheceu o Hughes Glomar Explorer. A história oficial era que ele iria começar uma nova era de mineração no fundo do mar. Só que essa era só a ponta do iceberg, a capa de uma das maiores operações secretas da Guerra Fria. Para esconder a real missão do navio, a CIA precisava de uma história muito boa, e eles criaram uma fachada perfeita envolvendo uma das pessoas mais famosas e reclusas do planeta. Então a desculpa era essa: um projeto comercial caríssimo liderado pelo bilionário Howard Hughes. Só que, na verdade, Hughes e suas empresas não tinham nada a ver com isso. O nome dele era só para dar credibilidade, sabe? Era tudo uma cortina de fumaça muito bem elaborada pela CIA. Ok, se não era mineração, qual era a verdadeira missão? Bom, a resposta para isso estava escondida bem fundo no oceano. O alvo real estava nada menos que 5.000 metros de profundidade no Oceano Pacífico. Para a gente ter uma ideia do que é isso, é uma profundidade maior que a altura de qualquer montanha na Europa. Um lugar de escuridão total e pressão esmagadora. O que eles queriam era isso: os destroços do K-129, um submarino nuclear soviético que afundou em 1968 com toda a tripulação. Os soviéticos procuraram por toda parte e não acharam. Mas a Marinha Americana, com sua rede secreta de escuta submarina, a SOSUS, sabia exatamente onde ele estava. E por que tanto esforço? Porque para a CIA, aquele submarino naufragado era mais do que destroços. Era uma oportunidade única, um verdadeiro baú de tesouros de inteligência ali, esperando para ser pego. Conseguir pegar o K-129 significava ter acesso a mísseis nucleares soviéticos intactos, entender a tecnologia deles e, o mais importante de tudo, botar as mãos nos livros de códigos e máquinas de criptografia. Era a chance de quebrar a comunicação secreta do inimigo. Tá, mas como se resgata um submarino de quase 2.000 toneladas de uma profundidade dessas? Bom, a CIA teve que literalmente inventar a tecnologia para fazer isso, algo que parecia pura ficção científica. O nome código da operação era Projeto Azorian, e o custo foi absurdo: $800 milhões na época. Hoje isso daria alguns bilhões. Foi um dos projetos de espionagem mais caros da história. O Glomar Explorer era uma obra de arte da engenharia. Ele foi construído em volta de um compartimento gigante e oco no meio do casco, tipo uma piscina interna, chamada de Monpou. Isso permitia que todo o resgate fosse feito debaixo d'água, escondido dos olhares curiosos dos satélites soviéticos. Mas a grande estrela da operação era, sem dúvida, o sistema de içamento. Uma garra mecânica gigantesca que a equipe apelidou carinhosamente de Clementine. Ela foi projetada para descer todos aqueles quilômetros e simplesmente agarrar o submarino. E então, no verão de 1974, depois de anos e anos de planejamento e construção, chegou a hora. A missão finalmente começou. Por mais de um mês, a tripulação trabalhou em silêncio total, no meio do nada. Eles desceram a garra, uma operação que levou dias e conseguiram. Agarraram o submarino. Mas durante a subida lenta e cuidadosa, o pior aconteceu. Deu pane, uma falha mecânica fez com que vários dos enormes dedos de aço da garra se quebrassem, e com isso, a maior parte do submarino, justamente a seção com os mísseis e a sala de códigos, se partiu e caiu de volta para o fundo do oceano, perdida, para sempre. Apesar desse desastre, a missão não foi um fracasso completo. Eles conseguiram trazer para a superfície a parte da frente do submarino. Nela havia 2 torpedos nucleares. E, em meio aos destroços, eles também fizeram uma descoberta bem sombria. Eles encontraram os corpos de 6 marinheiros soviéticos. E aí, num gesto surpreendente de respeito em plena Guerra Fria, a equipe da CIA realizou um funeral militar completo ali no navio. Eles sepultaram os corpos no mar, tocaram o hino da União Soviética e filmaram tudo. A história, claro, não ficou em segredo para sempre. Em 1975, ela vazou para a imprensa. E a CIA se viu num beco sem saída. Pensa bem, se eles admitissem, criariam uma crise diplomática com os soviéticos.
Se negassem, estariam mentindo descaradamente. Então, eles tiveram que inventar uma terceira opção, uma resposta completamente nova. E assim nasceu a famosa resposta GLOMAR, uma declaração oficial que dizia que eles não podiam nem confirmar nem negar a existência da operação. Essa frase virou um jargão, uma ferramenta padrão no mundo da espionagem e até no direito para lidar com informações sigilosas. O legado dessa frase é tão forte que, décadas depois, a própria CIA a usou com uma boa dose de ironia para fazer o seu primeiro post na sua conta oficial do Twitter. Genial, né? No fim das contas, fica a pergunta. O projeto Azorian foi um sucesso de inteligência inacreditável ou um fracasso de engenharia caríssimo? Provavelmente, um pouco dos dois. Uma verdadeira lenda da Guerra Fria. E aí, o que mais chamou a atenção nessa história toda? Deixa um comentário aqui embaixo contando e, claro, aproveita para sugerir outros temas assim cheios de mistério que a gente deveria investigar. E claro, para não perder nenhuma dessas histórias fantásticas, já sabe o que fazer, né? Se inscreve aqui no canal, a gente se vê na próxima.